Acho que o Deodato foi feliz ao relatar a existência desses fatos. Há pessoas que permanecem, muitas inclusive, algumas até bem importantes, que permanecem filiadas ao PT formalmente, né? Mas que não, no meu entendimento, falo por mim, não pela chapa, nem pelo Deodato, nem por ninguém, não estão comprometidas efetivamente com o projeto do Partido dos Trabalhadores e nem com a candidatura de Lula, que é o principal instrumento de diálogo nosso com a sociedade em 2018. E, obviamente, que muitos companheiros votaram no outro candidato em função da sua trajetória, em função da sua relação, da credibilidade, da amizade, da confiança, ou até por defender que o PT devia mudar de posição, apoiar o prefeito. Isso é legítimo. Eu vou morrer defendendo o direito de qualquer companheiro que acha que o partido deveria discutir em Fortaleza, apoiar a administração, poder discutir, defender e colocar à disposição da militância do diretório a deliberação sobre isso. Isso é um direito, isso é democracia. Eu morro defendendo esse direito. Agora, não abro de jeito nenhum para aqueles que querem defender essa tese com a agente da prefeitura nas urnas de votação do nosso partido, levando e trazendo eleitor, oferecendo emprego ou ameaçando de perda de emprego. É muito duro para mim afirmar isso categoricamente, mas eu faço depois de ouvir gravações, assistir vídeos e ouvir relatos. Fazer um comunicado, a leitura de um comunicado, como eu acabo de fazer, para militantes que compreendem o que é ser do PT, é uma tarefa muito dura, uma tarefa desafiadora, no sentido da gente refletir sobre até onde vai o limite de discussão pública das questões internas do partido. Mas eu acho que o PT não é só do PT, não. O PT é um patrimônio da sociedade brasileira. E se estão tentando transformar o PT, pode ser quem for, de presidente a afiliado, num partido de aluguel, eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu sei o que eu represento como filiado de um partido dos trabalhadores. Eu sei que eu tenho responsabilidade pela geração que me antecedeu, que lutou contra a ditadura, que construiu movimentos sociais, que aprovou uma Constituição, que construiu o MST, que construiu o movimento sindical, que construiu o movimento que luta por moradia no país. Eu tenho responsabilidade. Quando eu boto essa camisa aqui e a estrela do PT no peito, eu estou falando de toda essa geração que são os nossos ancestrais aí, digamos, na luta e na utopia que nos move de fazer uma sociedade justa. Então, nisso eu sou radical. Eu não sou radical na oposição ao Roberto Cláudio. Pelo contrário, acho até que na tese da defesa da democracia e denúncia do golpe, eles são aliados táticos da denúncia do golpe praticado no Brasil. Não sou oposição principista, mas sou radical na defesa do PT ser dos filiados e dos trabalhadores e trabalhadoras, e não é só da gente não, é uma responsabilidade com a sociedade. É uma sociedade. Onde precisar ir, se precisar eu me lascar para defender isso, eu vou. Porque é por isso que eu sou do PT, é por isso que essa turma está aqui, é por isso que está tomando a grave decisão de fazer esse anúncio. É isso que dá sentido à nossa luta, à nossa militância. Sabe? É isso que eu ouvi de companheiros aqui com os olhos cheios d'água, de acusações que fizeram a eles nas suas bases hoje pela manhã, quando nós estávamos tomando a grave decisão de fazermos essa discussão. Respeito o companheiro Acris, tenho afeto por ele, amizade pessoal, laços pessoais, mas acho que está cometendo um equívoco gravíssimo contra a sua trajetória, contra o que representa o Partido dos Trabalhadores, e a minha forma de ser companheiro do Acrisio é não me calar. Porque quando você é companheiro de alguém, e você acha que ele está equivocado, você vai lá e diz. Se ele não escuta, você vai lá e diz de novo. E se for preciso dizer publicamente, eu vou dizer. Porque isso é ser do PT. Só complementar até que ponto essa relação dos petistas, dos filiados com o governo, tornaria o PT um partido de aluguel, por exemplo? Porque, admitindo que tenha existido influência da prefeitura, direto da prefeitura, faz parte da política corriqueira, da política normal, dentro dos parlamentos, dentro da política municipal, executiva, oferecimento de cargos, a atribuição de cargos a pessoas aliadas, ou a ameaça de, não, se você não está com gente que vai tirar cargos, porque isso acontece mesmo. E existem pessoas do PT dentro do governo Roberto Cláudio, mesmo que o PT se posicione contra a postura. O que eu quero dizer é, o
PT permite que essas pessoas estejam dentro do governo, mas não permite que eles criem laços de aliança e que se tornem ameaçados depois. Até que ponto isso pode existir sem tornar o PT um partido de aluguel? Bom, a primeira coisa é ressaltar o que os companheiros colocaram, de que no PT nós temos um princípio básico de democracia e todo mundo tem a máxima liberdade de apresentar as posições que considera as melhores para o PT e para a sociedade. Segundo, é de que eu acho que o fato expressa algo que nós já temos conversado muito no PT de Fortaleza, que é a necessidade de ter recadastramento do nosso partido. É fato de que nós temos um conjunto de lideranças que vem ao PT, constrói o partido, em algum momento não quer mais estar no PT, alguns saíram do PT, mas ficaram filiados. E são esses que são influenciados, fundamentalmente esses. Portanto, eu estou dizendo isso porque, como presidente do PT Fortaleza, eu estive no Diretório Nacional do PT, numa reunião que aqui houve, com o presidente do PT Estadual de Assis, para solicitar um recadastramento. Naquela oportunidade não nos foi autorizado fazê-lo. Mas eu acho que esses fatos expressam claramente a necessidade de que o PT de Fortaleza precisa ter recadastramento dos seus filiados, exatamente para evitar esse tipo de influência externa. Em relação ao complemento da pergunta, de cargo, do PT, de que isso pode ser comum, a primeira coisa a registrar é de que durante 4 anos nós votamos por unanimidade em todas as nossas instâncias que nós somos oposição ao governo Roberto Cláudio. Após a eleição de 2016, nós votamos na executiva, aí não por unanimidade, por maioria, com algumas abstenções, que nós continuávamos em oposição ao Roberto Cláudio. Portanto, nenhum petista tem autorização para participar do governo Roberto Cláudio. E é exatamente essa a diferença no debate que houve. Nós continuamos a achar que devemos continuar em oposição ao Roberto Cláudio e não queremos cargo desse governo. Se nós não acreditamos nele, não nos interessa nenhuma, porque não é o projeto que nós não queremos pessoas para trabalhar num projeto que nós não acreditamos. Há alguns companheiros que podem achar que poderia o PT apoiar esse governo. Só que qualquer discussão de cargo só poderia ocorrer após o PT tomar a decisão de compor o governo. E a decisão que o PT tem é de não compor, porque não só não compor, como se opor ao governo. E é isso que a nossa bancada fez na legislatura passada, é isso que o companheiro Guilherme tem feito de maneira exemplar na Câmara Municipal de Fortaleza. E nós, portanto, pretendemos que o partido se mantenha assim e queremos retirar a possibilidade, eu acho, aí nós temos que fazer essa avaliação. É evidente que se eu tenho filiados que se influenciam por isso, nós temos um problema na nossa relação de filiações. Nós temos que avaliar e ajustar, porque o partido hoje tem algo quase de 25 mil filiados e é evidentemente que isso expressa, às vezes, as possibilidades desse tipo de influência acontecer. E eu penso que nós deveríamos, numa nova direção do partido, revoltar a direção nacional, apresentar inclusive esta situação como um argumento final para dizer: nós precisamos ter um PT em Fortaleza com seus filiados recadastrados, como um dos instrumentos para evitar que forças que não são petistas, pessoas que não são petistas, que agem na sociedade contra o PT, possam decidir as coisas do PT. Isso não é razoável, nós devemos, evidentemente, extirpar da vida partidária. Eu queria também refletir um pouco sobre essa colocação. Eu penso que ela já estaria até respondida naquela minha primeira intervenção, quando eu coloco que há um segmento, que há um grupo de filiados, não digo nem de filiados, algumas lideranças que, na prática, já estão fora do PT e que, na verdade, formalmente e até conveniente para esse esquema da cultura da fisiologia na política nacional, que não é diferente aqui em Fortaleza, daí a importância de nós reafirmarmos que o Partido dos Trabalhadores não pode cair na vala comum de legenda de aluguel. O que é a legenda de aluguel? É só perceber como é que se dá, né, a base de apoio, né, da gestão do prefeito Roberto Cláudio em relação aos partidos políticos. Então, o que nós percebemos é que alguns desses filiados, e aí muitos dos quais não é nem cargo comissionário, não é nem cargo de direção, até porque, como já foi dito pelo companheiro Armando, nós temos uma decisão clara de que o partido é oposição ao prefeito Roberto Cláudio. E sendo oposição, eventualmente algum companheiro petista que vá compor com esse governo, ele estará fazendo isso por sua conta e risco. Mas eu digo que não há
nenhum companheiro filiado de verdade, militante do Partido dos Trabalhadores, compondo a estrutura diretiva do governo Roberto Cláudio. O que nós temos são centenas de pessoas humildes, companheiros humildes, que são ligados a essas lideranças que na prática já saíram do PT e que muitas vezes se aproveitam da fragilidade dessas pessoas para apresentá-las como do Partido dos Trabalhadores, mas que na realidade não são, porque fizeram campanha em 2016, já no primeiro turno com o Roberto Cláudio, fizeram campanha para a base de apoio do Roberto Cláudio na Câmara Municipal, estão defendendo abertamente uma candidatura de fora do PT, no caso, especificamente, a candidatura para presidente da República do aliado do prefeito Roberto Cláudio, Ciro Gomes. Portanto, eu acho que, e no mais, é isso que já foi dito, nós temos que, de fato, né, e isso é uma das propostas encampada pela nossa campanha, não apenas a minha campanha de presidente, mas a campanha de todas as chapas, que nós temos que, de fato, né, ter um freio de arrumação, fazer um grande recadastramento para ver, de fato, quem é que é ainda filiado de verdade ao Partido dos Trabalhadores. Okay. Mais alguma questão? Os senhores falam que estão tentando preservar o PT raiz, o PT, como o senhor contou, a trajetória histórica do PT, e que outras correntes é que tentam tirar o PT, colocar o PT como uma legenda de aluguel. O que o Acris, o que a outra chapa diz é o contrário também. Diz que hoje o que essa chapa quer é deixar um PT isolado. Ele disse reproduzir um palanque de 2016, de um PT sozinho, sem aliados, que um PT que na época, antigamente, chegou a ter 24 na baseada, hoje não tem ninguém que está isolado. Se eles representam o PT de aluguel, o partido de aluguel, vocês representariam o PT isolado? Primeiro, nós não fizemos aqui nenhuma acusação contra nenhuma corrente do partido, queria deixar isso muito claro. Nem a fala do companheiro Deodato, nem a fala do companheiro Elmono, não tem nenhuma acusação contra nenhuma corrente do Partido dos Trabalhadores. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque nós valorizamos muito a dinâmica das correntes no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não existe na qualidade, na capacidade de mobilização, sem a dinâmica proporcionada pelo debate interno a cada uma das correntes e pelos conflitos e construções existentes no relacionamento com as correntes. Nós temos profundo respeito por isso. Isso é um patrimônio do Partido dos Trabalhadores. Nós apresentamos muito claramente aqui que neste processo eleitoral houve interferência de agentes ligados à Prefeitura de Fortaleza, utilizando a estrutura de poder da Prefeitura de Fortaleza a favor da candidatura do companheiro Acrisio Senna. Essa é a nossa acusação, se é para usar esse termo, né? E filiado ao Partido dos Trabalhadores, para além das questões já colocadas aqui, é gente igual a qualquer outro, né? Suscetível a pressões, suscetível a estar aperreado no momento de desemprego e aparecer alguém oferecendo um emprego para ele botar comida na mesa. Filiado ao PT é gente como qualquer outro. E basta ver que com todos esses fatos que estão sendo noticiados há bastante tempo, inclusive pelo próprio jornal O Povo, uma diferença de 3 votos denuncia claramente o estrago que essa vulnerabilidade e uma operação contra os interesses do partido pode provocar na direção política do Partido dos Trabalhadores. Nós, pelo contrário, nós representamos, no meu entendimento, e eu acho que muitos outros, inclusive muitos que votaram no Acrisio e forças que votaram no Acrisio. Quero fazer um parêntese aqui, eu tive conversas muito produtivas, respeitosas, bacana mesmo, com o presidente do nosso partido no Estado, com o Pedro de Assis, né? Lançamos aqui o companheiro Elmano como candidato a presidente estadual, mas a gente é capaz de fazer esse reconhecimento, né, companheiro Elmano? Então, nossa avaliação é em defesa do Partido dos Trabalhadores. Então, nós entendemos que essas forças, inclusive muitas que votaram no Acrisio, elas representam o PT do Lula, que juntou foi todo mundo, em favor de um período que o Brasil só cresceu, só gerou emprego, só diminuiu a pobreza, só ganhou respeito, a ponto das principais nações desenvolvidas de todo o universo, chamadas desenvolvidas, dizerem que o Lula é o cara. Esse PT é o PT do isolamento. O PT que defende a candidatura do Lula é o PT do isolamento. Qual a liderança política do Partido dos Trabalhadores que mais agregou historicamente em torno de um projeto que uniu até a classe empresarial? O vice do Lula era o José de Alencar, em torno de um projeto de desenvolvimento. Nós representamos esse PT.
Esse PT que se apresenta, que não pode cometer o erro de deixar de apresentar para a sociedade candidatos que representam o seu acúmulo, que representam a continuidade do que foi iniciado no país com o governo do presidente Lula, com o governo da presidenta Dilma. Nós temos a obrigação de fazer isso.